Fala, meus queridos! Tudo bom? Mais um vídeo sendo gravado para vocês. E esse vídeo é interessante, tá? A gente vai começar mais um tema aí, uma série de temas do grande conflito, tá bom? E a gente vai falar sobre símbolos das profecias, tá? Envolvendo aí Daniel e Apocalipse. Você já se deu conta que muitas vezes Deus fala por código, tá? Você já se perguntou quais são os códigos de Deus e por que Deus fala com códigos através dos seus servos, dos seus profetas? É isso que hoje nós vamos ver nessa série. Para decifrarmos os códigos, precisamos saber que códigos são esses e onde achar a resposta para esses códigos, que são símbolos das profecias. Para começarmos, vamos falar com nosso Senhor, nosso Deus, porque é Ele que nos dá todo entendimento para estudarmos a Tua Palavra. Senhor Deus, amado Pai, obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos deu. Está estudando aqui a Tua Santa Palavra, Senhor Deus. Peço que a direção do Teu Divino Espírito Santo possa nos conduzir a todo entendimento, tanto a mim como aqueles que assistem neste momento esse vídeo, para que venham crescer em graça e verdade e continuar sabendo quais são as Tuas misericórdias para nossas vidas, o Teu caminho, o Teu proceder. Obrigado por essa proteção e nessa tribulação de coronavírus, o Senhor continua nos protegendo e nos guardando. É isso que pedimos em nome de Jesus. Amém. Pronto, meus irmãos. Para começarmos, eu separei aqui alguns textos interessantes para a gente analisar. Mas antes eu queria fazer uma pergunta para você. Você gosta de enigmas? Já decifrou enigmas em revista, caça-palavras, palavras cruzadas? Você sabia que a Bíblia oferece as chaves para desvendar os enigmas proféticos? Será que há maneira de entender as profecias? Será que existe essa maneira? Veja bem, a história e o grande Eu Sou assinalou em sua palavra, unindo-se cada elo aos demais na cadeia profética. Desde a eternidade no passado até a eternidade no futuro, diz-nos onde nos achamos hoje, nos prosseguimento dos séculos e os que se podera esperar no tempo vindouro. Tudo o que a profecia predisse como devendo acontecer até presente época tem-se traçado nas páginas da história. Isso é verídico. E podemos estar também certos de que tudo ainda há de vir e se cumprirá em sua ordem. Foi encontrado lá no livro Educação, página 178, do livro do Espírito e Profecia, ou da autora Ellen G. White. Agora, para a gente conhecer um pouquinho mais, a palavra de Deus ela deve ser examinada com muita oração e muito cuidado. Está lá em João capítulo 5, 39. Tá? O profeta Isaías ele apresenta também um princípio que nos ajuda a buscar a interpretação da profecia. Esse princípio é: a Bíblia interpreta-se a si mesma. Porque é preceito sobre preceito, preceito mais preceito, regra sobre regra, regra mais regra, um pouquinho ali, um pouquinho aqui. Isaías 28:10. Por que é importante enfatizarmos isso? Porque existem várias pessoas que dizem entender de profecia e fazem muitas teorias. Muitos dizem nas profecias lá que o diabo ele não existe, outros dizem que o diabo ele é vermelho com tridentes, enfim. Outros dizem que é o dragão que vai emergir no mar no final dos tempos, por isso a gente não deve tomar banho de mar. Então são várias teorias, mas como que está dizendo aqui, a Bíblia interpreta-se a si mesma. Bom, as profecias relacionadas com o grande conflito entre o mal e o bem são apresentadas principalmente nos livros de Daniel e Apocalipse. Olha só, podemos compreender também plenamente a revelação de Deus se deixarmos a Bíblia falar por si mesma, se estudarmos o Santo Livro com o coração aberto e a verdade. Eu convido a você, a estudar conosco aí durante essas séries que eu vou estar propondo aí para vocês, tá? A gente está de coração aberto realmente a receber a verdade, isso estudando a Bíblia, ok? Vamos começar aqui, tá? Nossa tabelinha de conversão profética. Para eu continuar esse tema, é preciso nós sabermos os simbolismos, tá? O seu significado também. Sem isso, é impossível nós compreendermos Daniel e Apocalipse. Como foi dito ali antes, Daniel e Apocalipse são chaves principais de profecias que aconteceram, na verdade, no passado
que acontece no presente e o que acontecerá no futuro, tá? E isso tudo baseado aonde? Na luz que é a Bíblia. Então eu convido você a pegar sua Bíblia aí no livro de Daniel, capítulo 7, versículo 17 e o versículo 23, para decifrarmos o que significa animal na Bíblia, tá? Se você está em casa, se você está no celular também assistindo, você pode muito bem pegar um papel, uma caneta ou anotar, que isso vai ser importante para o seu crescimento espiritual ao estudar o livro de Daniel e Apocalipse. Bom, no versículo 17 diz o seguinte: estes grandes animais, que são quatro reis e se levantarão da terra. O versículo 23 ele também diz assim: então ele disse: o quarto animal será um quarto reino da terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e pisará os pés, e os fará em pedaços. Veja bem, aqui Daniel está falando dos animais, de 4 animais, e ele está sendo bem fatídico em dizer claramente que Deus deu a revelação para ele que esse animal, esses 4 animais significariam reis. Então são reis que dominam a terra. E um quarto animal que era espantoso, esse dominará tudo e esse é um reino. Então perceba aí que não é difícil da gente encontrar o significado na Bíblia. Então animal em profecia significa rei ou reino. Vamos para o segundo? O segundo está lá no livro de Efésios, lá no Novo Testamento, tá? A gente vai encontrar agora falando sobre a mulher. Qual é o significado da mulher em profecia? Tá? Então convido você a abrir aí em Efésios capítulo 5, versículo 23 e depois o 32. O 5:23 diz assim: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Agora o 32. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Agora olha o que interessante. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Então perceba como Cristo está ali, Paulo está falando ali em Efésios que Cristo é semelhante a um homem que está dentro de sua casa e ele é o cabeça. É ele que manda ali nas coisas, é ele que ajuda, né? É ele que é o dominador ali para ajudar as pessoas em sua casa, tá? Então é ele que é o principal, tá? Ele é o líder. Então é ele que tem que tomar cuidado da sua casa. É ele que cuida da sua esposa. É ele que cuida dos seus filhos. Ele tem que amar os seus filhos, amar sua esposa. Então Jesus está dizendo isso e colocando a mulher como o quê? Como a igreja. É objeto de desejo do quê? Do homem. Então qual é o objeto de desejo de Cristo? A sua igreja. Cristo morreu pela sua igreja. Cristo amou e ama a sua igreja. Cristo vem buscar a sua igreja. Cristo ama, tem compaixão da sua igreja. Então, assim como o homem também, ele ama a sua esposa, ele morre pela sua esposa, ele cuida, ele faz de tudo pela sua esposa e seus filhos, sua família, Cristo também faz pela sua igreja. Então, a gente define que mulher em igreja, em profecia significa o quê? Igreja. Vamos para o próximo? Bom, Ezequiel, capítulo 4, versículo 6. Ezequiel está aí no Velho Testamento, tá? E é interessante esse texto, porque como Deus é bom, né? E lá no final eu vou dizer porque Deus ele é fantástico assim nesses textos, porque muitas pessoas não conseguem compreender, tá? O que é dito aqui. Mas vamos lá. Ezequiel, capítulo 4, versículo 6 e 7. Deixa eu abrir aqui. 4, versículos 6 e 7. Olha o que diz aí. Quando tiveres cumprido estes dias, deitar-te-ás sobre o teu lado direito e levarás sobre ti a iniquidade da casa de Judá. 40 dias te dei, cada dia por um ano. Olha a revelação que Deus nos dá. Ele está simplesmente dizendo para mim e para você, como disse ali o profeta Ezequiel, que 40 dias tinha dado. Que profeticamente, esses 40 dias
cada dia equivaleria a um ano. Então, se são 40 dias, 40 dias proféticos equivale a 40 anos. Portanto, um dia é um ano profético, ok? Creio que até aí não tenha nenhuma dúvida, não é verdade? Vamos passar para o próximo. Águas. Apocalipse capítulo 17, versículo 15. Esses textos também são fantásticos. Olha aí o que diz Apocalipse capítulo 17, versículo 15. Falou-me ainda: as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são o quê? Povos, multidões, nações e línguas. Olha o que a palavra de Deus diz. As águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Então, água, em profecia, significa o quê? Povos, multidões e línguas. Então, são povos. Não tem nenhuma dificuldade, não tem nenhum problema. Isso porque a Bíblia nos apresenta um método de estudos, né? Um pouquinho aqui, um pouquinho ali, sobre o mesmo assunto, e a gente vai tendo essa direção. E também é preciso alguém que nos instrua, né? Como diz Felipe ali, o eunuco falou para ele: não tem ninguém para me instruir, né? E aí Deus enviou Felipe lá e Felipe começou a explicar para ele, já que o profeta, o eunuco já estava lendo o profeta Isaías, mas não entendia nada. E aí Felipe, enviado pelo Espírito Santo ao deserto, foi ensiná-lo. Aqui também, meus queridos, deciframos águas. Próximo eventos, tá? Vamos ver no livro de Jeremias. Jeremias, Velho Testamento de novo. Agora no capítulo 51, versículo de 1 a 5. Vamos ver o que é que diz Jeremias 51, versículo de 1 a 5. Você que está com sua Bíblia na mão aí, pode ir marcando os textozinhos, tudo direitinho. Diz assim: assim diz o Senhor, eis que levantarei um vento destruidor contra a Babilônia e contra os que habitam em Lebe-Camai. Enviarei padejadores contra a Babilônia, que a padejarão e despojarão a sua terra, porque virão contra ela em redor no dia da calamidade. O flecheiro arme o seu arco contra o que faz com o seu e contra o que presume da sua couraça. Não poupeis os seus jovens, destruí de todo o seu exército. Caiam mortos na terra todos os caldeus, atravessados pelas suas ruas. Todo o exército dos caldeus que estavam em chefe de guarda derribou todos os muros em redor de Jerusalém. Agora perceba o início do texto. Assim diz o Senhor, eis que levantarei um vento destruidor contra a Babilônia e contra os que habitam Lebe-Camai. Então perceba que depois aqui teve uma guerra, né? E essa guerra acabou aí, né? Muitas pessoas perdendo sua vida. Nem os jovens foram poupados. Então Jeremias capítulo 51 me fala que ventos em profecia significa o quê? Guerras. Isso me lembra um texto de Apocalipse que diz que os anjos estão segurando os 4 ventos, né? Então, o vento está segurando o quê? Vento significa guerra, então está segurando aí para que não estoure uma guerra. E é por isso que a Bíblia me dá parâmetro certeza que não haverá uma 4ª guerra mundial, uma 3ª guerra mundial. Não haverá, porque os anjos do Senhor estão segurando os 4 ventos. Vamos continuar aí o texto, tá? Vamos para Apocalipse capítulo 17, versículo 12. Chifres. E o que significa a palavra chifres, tá? Apocalipse capítulo 17, versículo 12 nos dá essa resposta. Olha só, em Daniel a gente viu, né? Aí que animal também significa rei e reino. E agora a gente vai ver o que significa chifres. No capítulo qual? 17, versículo 12. Olha o que diz aí: os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta durante 1 hora. Então, olha que maravilhoso. Presta como uma revelação de Deus. Ele está dizendo que
São 10 chifres. Ah, mas o que são esses 10 chifres? 10 chifres são 10 reinos. São 10 reis que não receberam o reino. Então, são 10 reis ali. E isso a gente vai estudar um pouquinho Daniel. A gente vai perceber que em Daniel capítulo 2 fala desses 10 reis, tá? E eles realmente não tiveram reino, mas eles tiveram um poder temporário ali. Então isso é fascinante quando a gente estuda a Bíblia com o Espírito Santo, com o coração aberto a decifrar a verdade, e Deus começa a revelar. Creio que Deus esteja também colocando no seu coração esse desejo de continuar essa série maravilhosa. Vamos ver em Daniel capítulo 11, versículo 13, falando sobre tempos, o que significa tempos, né, na profecia bíblica. Então vamos lá para Daniel novamente, lá para o Velho Testamento, Daniel capítulo 11 e o versículo 13. Veja bem, porque o rei do norte tornará e porá em campo multidão maior do que a primeira, e ao cabo de tempos, isto é, de anos, virá à pressa com grande exército e abundantes o quê? Provisões. Então, quando você vê tempos em profecia, significa o quê? Anos. Não foi aqui o que ele disse? Então, a gente tem que entender, compreender e executar, como a Bíblia diz aqui. E a cabo de tempos, isto é, anos. Então, tempos em profecia, a Bíblia nos responde que são anos. Agora, enfim, o que é o dragão? Tá? Eu já vi histórias das pessoas dizerem aí que o diabo não existe, que o que existe é o dragão, e as pessoas dizem que o dragão é o diabo. Mas a Bíblia nos apresenta o que significa. Eu não preciso ficar chutando, discutindo. Simplesmente vamos ver o que a Bíblia diz. 12:9 de Apocalipse. Olha o que diz aí. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, o que se chama o quê? Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus o quê? Os seus anjos. Então, perceba como Deus é tão maravilhoso em nos dar esse parâmetro, tá? A gente pode compreender esse texto aí através dessa citação, tá? Então, dragão em profecia significa diabo, ou Satanás, ou serpente, enganador, tá bom? Vamos passar para o próximo texto aí, cordeiro. E o que a palavra diz em relação a cordeiro? O que significa cordeiro em profecias? João, capítulo 1, versículo 29. João está no Novo Testamento, tá? O quarto livro da Bíblia, depois de Lucas. Vamos lá para João, capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado da onde? O pecado do mundo. Então, olha o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quem é o Cordeiro de Deus? Jesus. E João Batista estava falando de Jesus. Então, o Cordeiro significa Jesus em profecia, tá? A cauda. O que significa cauda em profecia? Isaías, versículo 19, 15. Isaías, versículo 9 e 15. Vamos lá? Dá uma olhada lá, Velho Testamento, Isaías, versículo 19. Vamos ver o que nos diz. Isaías 19:15. Pessoas acham complicação em tudo, né? Mas estamos aqui para descomplicar. A palavra de Deus, além de ser viva, ela é eficaz. 19:15 diz assim: Não aproveitará ao Egito obra alguma que possa ser feita pela cabeça ou cauda, pela palma ou junco. Então, o que ele está dizendo aí?
não aproveitará ao Egito obra alguma que possa ser feita pela cabeça ou cauda, pela palma ou junco. Então, cauda em profecia significa falso profeta. 19:15. Então, como falando é profecia quanto o Egito é o tema, estão me falando que esse é o falso profeta. Então, fique de olho no falso profeta, tá bom? Estrela. E o que significa estrela em profecia? Vamos dar uma olhada lá em Apocalipse, capítulo 12, versículo 4. A gente usou os textos proféticos para decifrar as profecias. E aqui em Apocalipse capítulo 12, versículo 4, não pode ser diferente. Ele também nos diz a mesma coisa. Ele diz: a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou por terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar luz, a fim de devorar o filho quando nascesse. Bom, o que significa estrelas? A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas. E vamos dar uma olhadinha lá o que significa estrelas. Agora, em Apocalipse aí mesmo, no capítulo 1, no versículo 20. 1, versículo 20. Dá uma olhadinha aí. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são anjos das 7 igrejas. E o que significa anjos? Esses anjos eles foram levando mensagem às 7 igrejas. Então, anjos e mensageiros são a mesma coisa. Por isso que lá em Apocalipse 14 diz que a mensagem do terceiro anjo. Então não é anjo literal, mas anjo significa mensageiro. E em Daniel, capítulo 12, versículo 13. Vamos lá em Daniel, capítulo 12. Daniel, capítulo 12, versículo 13. Olha o que ele diz aí. Daniel 12, versículo 3. Perdão. No ventre, pegou o calcanhar de seu irmão no vigor. Estou em Oséias. Daniel, capítulo 12, versículo 3. Olha só o que ele diz aí. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Então, olha o que ele está dizendo. Então, os que forem sábios, eles vão resplandecer como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como estrelas, eternamente. Então, você só conduz se você for um mensageiro, ok? E esse último textozinho, para nós finalizarmos, é o que significa Apocalipse. Então, qual é o significado de Apocalipse? Vamos ver aí, lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, o próprio livro responde, o próprio Jesus nos fala. Apocalipse capítulo 1, versículo 3 diz: bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam coisas nelas está escrito, pois o tempo está próximo. E o capítulo 1, versículo 1 diz: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus quem? Aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e o que ele enviando por intermédio do seu anjo notificou ao seu servo João. Ok? Então perceba como Deus é tão maravilhoso em nos dar essas citações. Apocalipse significa revelação.
E eu queria dar algumas ênfases aqui em relação a isso. Quando você pesquisa a Bíblia, a gente viu algumas coisas aqui. Eu queria fazer uma pergunta para você de reflexão. Por meio de quem Deus sempre revelou seus planos? Você pode ver lá em Amós capítulo 3, versículo 7, que Deus sempre revelou, né? E a Bíblia está dizendo: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Hoje você pode perguntar, mas aonde estão os profetas de Deus? Irmãos, não tem nada que já não esteja revelado para nós na sua palavra. É por isso que o método de estudo não é um diploma na faculdade. Por isso que o método de estudo não é uma pessoa que sabe falar bonito, que seja eloquente. Não é pastor, não é o presbítero, não é o papa, não é o xamã, não é ali pai de santo, não é. O que a Bíblia está nos dizendo, que o guia é a Bíblia. Então ela nos dá o parâmetro. Deus revelou aos profetas. E a gente vê aqui o profeta Daniel, o profeta Ezequiel, o profeta Isaías. Então todos esses profetas, João. Então a gente vê todos esses homens de Deus. E Deus nos dá essa palavra de conforto. Então você hoje que talvez esteja preocupado com o final dos tempos, com o coronavírus, que o mundo vai acabar, siga essa série, estude com a gente. E você vai perceber como Deus é grandioso em nos mostrar as revelações dele, tá? Então, além disso, o que ocorre com as pessoas se não há profecia? Provérbios 29:18 diz que não havendo profecia o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, este é feliz. Ou seja, se você não estudar hoje Daniel e Apocalipse, você tem uma grande porcentagem de chance de se perder. Você tem uma grande porcentagem de chance de andar pelo caminho errado. Porque sem profecias é inevitável, o povo vai se corromper. Só para você ter ideia, tem pessoas aí transtornadas porque o coronavírus está acabando com as pessoas. Outros dizem que isso aí é besteira, é coisa de organização facciosa aí, coisa dos Illuminatis, que é para acabar com a população. Mas a profecia nos diz que, Mateus 24, que haveria rumores de guerra, terremotos, doenças, epidemias em vários lugares. E isso ainda não era o fim, era só o princípio das dores. Então a coisa ainda só está começando. Devemos orar, nos apegar a Deus, para que Ele nos mostre um caminho. Porque o final de tudo é que quem guarda e segue a lei, este é o que? É feliz, tá? Porque aquele tempo exclamou Jesus: graça te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e revelaste ao quê? Aos pequeninos. É por isso que eu estou me sentindo gabaritado a levar essa mensagem de você, porque eu não preciso de um diploma. Preciso de Cristo, sim. Preciso estudar? Preciso. Mas eu preciso unicamente do poder do Espírito Santo. Porque se eu disser aqui que eu sei, que eu conheço, que eu sou bom, eu vou entrar nisso aqui, ocultaste aos sábios instruídos, porque eles se confiam na sua sabedoria, porque eles se confiam na sua instrução. Então muitos dizem assim: não, mas eu vi porque o pastor me disse, porque o padre me disse, porque o xamã me disse, porque o orientador me disse. Irmãos, mas o que é que a Bíblia diz? Tá? As pessoas podem falar muitas coisas. Inclusive no século XXI a gente vê uma grande gama de informações. E o que mais a gente vê por aí é fake news. Tá? Então Deus revela aqueles que são de coração puro e sincero. E aí respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as escrituras, nem o poder de quem? Nem o poder de Deus. Você quer conhecer o poder de Deus? Continue assistindo a nossa série e você vai ver como Deus é fantástico em revelar várias coisas. Examinai as escrituras, porque julgais nelas o quê? A vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Elas testificam de Jesus. Então, como é maravilhoso falar em Jesus. E eu queria que você pensasse nisto agora. É muito importante você, de alguma forma, conhecer a Bíblia Sagrada. Mas tenha em mente uma coisa: Satanás não quer que você conheça a palavra de Deus. Ele não quer que você entenda as profecias. Isso é verdade. Por isso a dificuldade para você estudar a Bíblia. Agora, fazer este curso já é uma vitória para você. Já é uma bênção para a sua vida espiritual. Mas Deus quer revelar muito o quê? Muito mais. Ele quer revelar a você o plano do quê? O plano da salvação. Então, eu queria convidar você a fechar os seus olhos
e orar conosco nesse momento. Pai amado, Pai querido, Senhor, te agradecemos por esse estudo da Tua Palavra. Aprendemos hoje, Senhor Deus, que devemos literalmente ser criteriosos com as profecias, porque cada simbolismo tem o seu significado e isso é importante para a história, para a nossa salvação, porque fala do passado, do presente e do futuro. Te coloco em Tuas mãos, Senhor Deus, a minha vida, a vida dos meus irmãos que me assistem e a vida de todos os brasileiros, de todas as pessoas de outras nações, do mundo inteiro, que sofrem com essa epidemia errática. E, Senhor Deus, que o Senhor venha confortar os entes queridos daqueles que perderam, mas com a esperança que com a volta de Jesus, o Senhor irá nos levar a ressuscitarmos para o céu, porque aqui ainda não é o fim, é apenas um começo de uma vida eterna em Cristo Jesus. Amém. Espero vocês até o próximo vídeo.